Boa noite, amigos. Um prédio bonito, diferente, chamado Jerkin, o Jerkin, foi comprado pelo banqueiro Joseph Safra, dono do Banco Safra aqui no Brasil, pela importância de 3 bilhões de reais. Quer dizer, bate com aquilo que a gente já disse aqui, já demos essa informação, de que os juros que o governo do Brasil paga para os bancos dá um estádio Itaquerão do Corinthians por dia, 870 milhões de reais. Então, ganhando o que ganha, o seu Joseph Safra pode se dar o luxo de comprar um prédio desse diferente. E parece que é sacanagem, mas sabe, Jerkin é uma variedade de pepino, que é o que mais o brasileiro tem na vida, por causa dos juros que o governo federal, não se sabe por que cargas d'água, paga para os banqueiros que estão aqui, brasileiros e estrangeiros. Boa noite, Marcelo. Oi, boa noite para todos. Amanhã começa a exposição de Londrina, às 3 horas da tarde, não é? Com abertura oficial, mas às 19 horas já tem o primeiro grande evento da exposição, que é o Leilão 10 Marcas. Lá no recinto José Garcia Molina, você que é da área ou quer investir em pecuária, pode aproveitar porque esse é realmente o principal evento de pecuária de corte da exposição. A partir das 19 horas, portanto. Muito bem, aproveite para ir também amanhã no Hashimitsu. A Hashimitsu é a melhor doceria de Londrina. Agora em 4 endereços. Loja principal no Jardim Bela Suíça, na Avenida JK, no aeroporto de Londrina, e a nova loja na Galeria Alameda Jardino, na Gleba Palhano. Hashimitsu, também aberto aos domingos. E você pode também almoçar ou jantar no Ginjin. Ginjin, o momento mais gostoso do dia. Ginjin, pode ser a sua hora do almoço. Ginjin, sozinho ou com a família. Ginjin, na Ginjin é delicioso. Vem, aqui sempre é feito na hora. Vem pra Ginjin, vem agora. Ginjin, então avisa logo a galera. Ginjin, sabor aqui não tem fim. Ginjin, cardápio recheado te espera. Ginjin, que delícia é comer na Ginjin. Seu momento de sabor. Aqui conosco está o professor e consultor Joel de Souza, presidente do Instituto Real. Olá, Joel, como vai? Boa noite, Marcelo. Boa noite, Militão. Boa noite, professor. A todos vocês. O tema dessa noite que o professor Joel aborda é faturamento ou lucratividade? O dilema do empreendedor. É mesmo um grande dilema, Joel? É um dilema porque muitas vezes o empreendedor diz: para eu crescer eu vou ter que abrir mão da margem. Se eu abrir mão da margem, como é que eu vou fazer os investimentos? Como é que eu vou ter rentabilidade no meu negócio? Então, sim, é um dilema, faturamento versus lucratividade. Joel, nos dias de hoje, o maior foco é no faturamento ou na lucratividade? No faturamento. Por quê? No momento da crise, você já tem automaticamente uma sensibilidade no faturamento, chamada sazonalidade negativa. Se essa sazonalidade negativa se agrava no momento da crise, a primeira preocupação é como é que eu vou manter o faturamento? Porque a manutenção do faturamento ajuda no fluxo de caixa. Você não tem uma rentabilidade como tinha antes, mas mantém o pagamento das contas por conta do seu fluxo de caixa, que lhe assegura uma movimentação importante. Para que essa movimentação ocorra, tenho que ter faturamento. Manter os pagamentos em dia já significa uma certa tranquilidade, professor? Sim, manter os pagamentos em dia num momento de crise é muito importante, porque significa que você conseguiu recursos suficientes para atender seus contas a pagar. A sua tesouraria tem conseguido equacionar as coisas a despeito do cenário adverso que as companhias estão realmente enfrentando. Joel, é possível manter uma empresa com foco apenas no faturamento? No longo prazo, se você só tem faturamento, você vai prejudicar o seu negócio. Se você não tiver rentabilidade junto com esse faturamento no longo prazo, no momento que você for querer saldar as suas dívidas, você não consegue, porque você não paga dívida com faturamento. Preste atenção nisso. Parece paradoxal, mas não é. As dívidas são pagas com lucro líquido. Se você faturou muito, mas o lucro líquido é negativo, você não tem capacidade para amortização. Então, no longo prazo, só faturamento não resolve. Professor, e isso serve para pequenas, médias e grandes empresas?
Todos os portes de companhias, pequenas, médias, grandes, muito grandes, precisam de rentabilidade. Só o faturamento não basta, tem que ter a rentabilidade junto. Porque se você só tem faturamento e na última linha do demonstrativo de resultado, que é o lucro líquido, você tem uma posição deficitária, isso é um problema. Se você tem um lucro pequeno, já resolve. Por quê? Porque lucro pequeno não quebra ninguém. Agora, um prejuízo pequeno, somado a um prejuízo pequeno, somado a um outro prejuízo pequeno, quebra o seu negócio. Então, é importante sim, é fundamental ter rentabilidade, lucratividade. Já por que muitos empreendedores perderam o foco na lucratividade? Porque o exercício da lucratividade, Marcelo, ele é muito mais difícil. Conseguir conquistar faturamento é muito mais fácil do que conquistar rentabilidade. Por quê? Você pode fazer uma venda com mais desconto ainda, não é? Por meio de uma liquidação. Só que qual é a qualidade dessa venda? Qual é a qualidade desse faturamento? Você vai ver a qualidade dele no momento que fizer a apuração da lucratividade. A lucratividade é que determina qual é a qualidade do seu faturamento. Professor, sempre há supermercado, shopping, em campanhas de 50% de desconto, e semana disso, baixou o preço, olha, pela metade do preço. E eles estão perdendo dinheiro? Muito sim, porque esse é um processo matemático. Veja, você tem uma franquia, você vai até o franqueador e compra uma calça por 50 para você vender essa calça por 100. Ao comprar por 50 e vender por 100, você tem uma margem bruta de 50%, não de 100, de 50%, porque 100 menos 50% volta no custo. Se você coloca uma promoção de 50%, o que você vai ganhar? Nada. Além de não ganhar, vai ter prejuízo. Então, foco no faturamento é importante, desde que ele tenha qualidade para produzir lucratividade. E, Joel, para uma empresa que pretende ser vendida no futuro, o tamanho do faturamento será mais importante que a lucratividade? Nesse caso, se o foco é fazer um resultado para vender a companhia no futuro, o binômio faturamento e lucratividade precisam andar juntos. Por quê? Ter um faturamento grande é importante no momento da venda de uma companhia. Agora, se esse faturamento não é acompanhado de rentabilidade, logo essa companhia terá baixíssimo valor de mercado. Agora, essa rentabilidade pode também não acontecer em função de um modelo de gestão. Para esses casos, se você tem muito faturamento e um faturamento com uma margem de contribuição razoável, sua companhia tem valor e teremos compradores para ela. Qual é o seu conselho para quem vai comprar? Fica de olho no quê? Qual é o foco? Para quem vai comprar a companhia, duas coisas são muito importantes. Primeiro, margem de contribuição. Margem de contribuição mostra faturamento menos o gasto variável, quanto sobra. Esse indicador é fundamental. Uma outra coisa importante, qual o nível de gasto fixo daquela companhia? Por quê? Para medir a qualidade da gestão. Tem excesso de gasto fixo, a gestão não é tão profissional e eficaz como deveria ser. Esses pontos são importantes. E sempre no final teremos que olhar o lucro líquido da companhia. Já nesse ano de crise, qual foi a taxa de crescimento das empresas no primeiro trimestre? Marcelo, tivemos várias companhias com crescimento vegetativo, outras companhias não cresceram, outras companhias ainda diminuíram de tamanho. Então o cenário não é favorável. Estamos aguardando um reposicionamento do governo para o segundo semestre. Mas esse primeiro semestre, pouquíssimas companhias apresentarão uma taxa de crescimento superior ao ano passado. Joel, para que haja uma reação nesse sentido, e o empresariado não depende só dele, né? Depende da política econômica do país e do que mais? Todo empresário, de alguma maneira, de forma mais acentuada ou não, mais significativa ou não, depende do governo, sempre. Porque uma péssima política governamental afeta todas as empresas. Não estamos aqui para criticar o governo, estamos aqui para falar de economia. Mas a economia vem de onde?
da gestão que o governo faz. Sim. Se essa gestão que o governo faz não representa a expectativa do empresário, não representa a expectativa da população, todas as empresas passam, de alguma forma, a sofrer com isso, sim. Então, você consegue conduzir uma empresa sem olhar o que o governo está fazendo? Não. Essa análise macroeconômica é essencial em todos os segmentos, porque isso pode prejudicar ou favorecer os seus investimentos. João, as fusões e aquisições têm ajudado as empresas na aceleração do crescimento? Sim, vide o caso do JBS, que fatura 120 bilhões. Como é que conseguiu um faturamento tão alto? Só o crescimento orgânico? Não. Crescimento orgânico é quando a sua companhia aumenta o faturamento naturalmente por meio das suas estratégias, sem comprar nenhuma empresa. Agora, o crescimento por aquisição, ele gera uma aceleração do crescimento. Então, isso também deve fazer parte do seu planejamento, da sua estratégia. Professor, esse grupo JBS parece que é extraterrestre, é um ET, né? Parece que caiu de outro planeta. Porque o que esse grupo ganhou de dinheiro e ficou rico, bilionário, de repente, João, é mágica, é sorte, é relacionamento? O que você acha? Existe um autor que escreveu um livro chamado A Meta, que ele diz que em alguns casos é mais do que sorte, é um processo de raciocínio. Mas nesse caso eu diria que é mais do que sorte, é gestão e relacionamento, porque é necessário ter um excelente relacionamento com o governo para conseguir os empréstimos que eles conseguiram. Em determinados segmentos é necessário que tenha empréstimos, sim, de longo prazo para financiar as atividades, porque no segmento que eles atuam, no segmento principal, várias empresas deixaram o mercado, baixaram suas portas, porque não tinham linhas de crédito condizentes com o ciclo operacional da sua atividade. Eles, por sua vez, conseguiram essas linhas, usaram bem os recursos, são competentes e, consequentemente, cresceram mais que todos os seus concorrentes. João, você poderia nos explicar o seguinte: o que significa para uma empresa ter dependência crônica com faturamento? Dependência crônica com faturamento significa que, se você não faturar a qualquer custo, você não tem fluxo de caixa para pagar as suas contas. Se você prezar pela qualidade do faturamento, vai vender menos, terá menos entradas de recursos na sua empresa, não conseguirá honrar com seus compromissos. Isso é uma dependência crônica com faturamento. Para você começar um processo de reversão, precisa de boas estratégias. E é possível evitar a dependência crônica, João? Se você diminuir a sua estrutura fixa, você é um passo importante. Por quê? Porque a estrutura fixa gera obrigatoriedade de faturamento. Todas as vezes que você contrai um empréstimo e faz dele um parcelamento, você aumenta o gasto fixo. Ao aumentar o gasto fixo, você gera uma obrigatoriedade de faturamento. O dinheiro tem que entrar, porque senão você não paga as contas. Agora, a rentabilidade pode estar muito distante desse cenário. Professora, voltando ainda ao grupo JBS, a exportação de carne, eles lidam muito com isso. Tanto a carne bovina como a de aves e de porcos subiu no mercado, né, Joel? Muito, crescimento estrondoso. Preferem agora, com esse momento do dólar, com essa taxa absurda, colocar a carne lá fora, porque no momento da conversão se faz muito dinheiro aqui dentro. Então, todos os exportadores estão intensificando as suas atividades lá fora. Com certeza, as companhias terão um lucro muito maior que em anos anteriores, porque tiveram um incremento das suas receitas só por conta dessa variação cambial, que para eles é extremamente positiva. Uma última pergunta antes da gente ir para o intervalo. João, qual tem sido o markup nos segmentos altamente competitivos? Não maior do que 20, 1,2. Infelizmente, vários segmentos estão sofrendo com isso. Ter que trabalhar com um markup de 1,2 é fazer uma ginástica empresarial muito difícil. Qualquer erro é fatal, faz com que você não tenha margem alguma para operar. Então você vai precisar de muito mais faturamento para pagar as suas contas. Já voltamos com o programa Militão e Militão e o consultor Joel de Souza.
Quadra Construtora apresenta Morar na Palhano é tudo de bom. Melhor ainda se for no Fountain Heat. 3 opções de plantas e lazer completo no alto da Palhano. Quadra, é bom para morar, é bom para investir. Expo Londrina 2015, de 9 a 19 de abril. Magia, alegria, emoção e adrenalina. Parque de diversões, mostra de arte e cultura, feirinha de filhotes, mega aquário, praça de alimentação e os melhores shows do país. Reúna seus amigos e sua família. Compre já o seu ingresso em nossos pontos de venda e garanta o benefício da meia entrada. Acesse Expo Londrina 2015 e confira a programação completa. Expo Londrina 2015, a melhor do Brasil. O momento mais gostoso do dia pode ser a sua hora do almoço, sozinho ou com a família. Na Xinxin é delicioso. Vem, Aqui sempre é feito na hora. vem pra Xinxin, vem agora. Então avisa logo a galera, sabor aqui não tem fim. O cardápio recheado te espera. Que delícia é comer na Xinxin. Seu momento de sabor. Te espero de portas abertas pra te ver feliz todo dia. Aqui a magia é certa e a sua alegria é a nossa mania. Aqui tem de tudo, onde é mais fácil comprar. Perto de tudo, este é o seu lugar. Shopping Quintino, cada dia mais você. Há 18 anos, atendendo com qualidade e rapidez, a Arte Brinde inova com uniformes profissionais, camisetas polo e tradicional, camisas com padrão grife e uniformes de fábrica. Além, é claro, de uma linha completa de brindes. Faça uma visita e confira as novidades. Você vai se surpreender. www.artebrinde.com.br. Fone 3327-6751. O momento mais gostoso do dia pode ser a sua hora do almoço, sozinho ou com a família. Na Xinxin é delicioso. Vem, Aqui sempre é feito na hora. vem pra Xinxin, vem agora. Então avisa logo a galera, sabor aqui não tem fim. O cardápio recheado te espera. Que delícia é comer na Xinxin. Seu momento de sabor. Expo Londrina 2015, de 9 a 19 de abril. Os melhores nomes da música nacional: Marcos Belucci, Lucas Luco, Gustavo Mioto, Lobê, Conrado e Alexandro. Festival de Talentos Sertanejos: Luan Santana, Kids Country Show, Mato Grosso e Matias, Jades e Jadson, Jorge Mateus, O Rapa, Henrique e Diego, Bruno e Marrone, João Bosco e Vinícius, Pedro, Paulo e Alex. Compre já o seu ingresso em nossos pontos de venda e garanta o benefício da meia entrada. Expo Londrina 2015, a melhor do Brasil. Quadra Construtora apresenta Morar na Palhano é tudo de bom. Melhor ainda se for no Fountain Heat. 3 opções de plantas e lazer completo no alto da Palhano. Quadra, é bom para morar, é bom para investir. Muito bem, estamos de volta com o programa Militão. Olha, eu falei do Joseph Safra, que comprou aquele, o Gherkin. O prédio que tem o formato de pepino, lá em Londres. E agora ele acaba de se associar com a família Cutrali e comprou a tal de Chiquita, que é uma empresa norte-americana que trabalha com laranja, pêssegos, figos, limões e também soja. Quer dizer, ele está investindo os juros que ele recebe aqui dos brasileiros, que o governo paga, e cobra caro do povo brasileiro, investindo lá fora. Primeiro em Londres e agora nos Estados Unidos. Esse é o que temos, Marcelo. Olha, a Camila Xavier, da Approach Comunicação, que faz a assessoria de imprensa da seguradora Líder, né, informando que o prazo para o pagamento do seguro DPVAT, que você conhece como seguro obrigatório, foi prorrogado aqui no Paraná. Era dia 13, foi para o dia 17 de abril. Além de pagar o IPVA, você tem que pagar também no mês de abril o seguro obrigatório, certo? O curioso da seguradora Líder, né, é que ela administra sozinha isso no Paraná. É a única seguradora. Que coisa. Deve ser um negócio ruim, né? Não, eu diria, como já disse o professor João de Souza aqui, aspas, networking. Tradução, relacionamento especial. É isso. Que todo mundo tem que pagar. Muito bem, preste atenção nessa sugestão do pessoal da Arte Brinde.
Há 18 anos, atendendo com qualidade e rapidez, a Arte Brinde inova com uniformes profissionais, camisetas polo e tradicional, camisas com padrão grife e uniformes de fábrica. Além, é claro, de uma linha completa de brindes. Faça uma visita e confira as novidades. Você vai se surpreender. www.artebrinde.com.br, fone 3327-6751. Voltamos a conversar com o professor João de Souza. O tema da noite hoje é faturamento ou lucratividade, o dilema do empreendedor. Estamos conversando sobre esse tema. O João terminou falando do markup nos segmentos altamente competitivos. Joel, com esse nível de markup, a margem de lucro ainda será positiva? Em alguns casos, dependendo do nível de gasto fixo que você tem, a margem será nula. Em outros casos, a rentabilidade será negativa. Em pouquíssimos casos, ainda teremos 1 ou 2% de lucratividade. Então, realmente torna-se absolutamente desafiador operar com um markup de 1,2%. E nesse momento de crise, Joel, a manutenção do faturamento já é uma vantagem? Para muitas companhias, sim, é uma vantagem, porque enquanto outras estão perdendo receita, você, num cenário muito adverso, conseguir manter as receitas já é lucrativo. Você consegue manter o seu fluxo de caixa com razoável tranquilidade. Então, sim, manter o faturamento numa situação em que você poderia perder, retroceder a receita é muito importante. Só queria corrigir aqui uma informação. Falei 1,2% no markup. Markup não é porcentagem, é um índice. Então, é um índice de 1,2%. Vamos tirar o percentual. É só um índice de 1,2 como um markup altamente competitivo. Professor, esse projeto da terceirização de trabalho, que deu uma confusão danada ontem em frente ao Congresso Nacional, muita briga, muita discussão, isso será bom para as empresas? Será bom também para o trabalhador? Vai ajudar a empresa a gerar mais emprego, a dar mais trabalho? Oferecer mais chance de trabalho? Nós entendemos o seguinte, Militão, nesse cenário atual, algo precisa acontecer, porque veja, lá em São Paulo nós já temos várias companhias fazendo demissões por conta da falta de perspectiva. O ministro da Fazenda foi fazer uma palestra para os empresários saíram dessa palestra absolutamente decepcionados porque ele não tinha respostas claras para as principais perguntas. Então todo esse movimento tumultua o mercado de trabalho, tumultua a economia. Então precisamos sim que haja um reposicionamento com regras mais claras para a economia que nesse momento não temos. Não sabemos exatamente o rumo das coisas. Então isso gera insegurança. A insegurança faz com que o empresário passe a tomar diversas medidas que muitas vezes ele não gostaria, entre elas a produção de demissões em massa. Então tudo isso tumultua bastante o mercado. Já independente desse cenário enfrentado aí ou de qualquer outro, obrigatoriamente o empresário tem que projetar crescimento? Marcelo, veja, o salário sobe todos os anos com economia maior ou menor. Os insumos principais têm reajustes anuais independente da crise. Automaticamente o que acontece? Se você não projetar o crescimento, você não alcança o nível de faturamento necessário para cobrir esses incrementos de custo que você tem obrigatoriamente. Porque o governo não olha para a economia e diz, a economia está ruim, então não vou produzir tais aumentos. Não, os aumentos são automáticos. Logo, você precisa também projetar crescimentos. Significa, Joel, que também, por exemplo, que trabalhar mais ou menos tem interferência, por exemplo. Um amigo meu que tem fazenda no Paraguai diz que lá o trabalhador, a mulher trabalha 30 horas por semana e o homem 40. Aqui no Brasil, a mulher trabalha 38 e o homem 48. Isso tem diferença? Faz a diferença? Mais ou menos? Se nós olharmos para a China, para a carga horária de trabalho que tem lá, a carga horária de trabalho faz diferença, sim, na produtividade. Nos momentos de dificuldade, trabalhar menos não ajuda. Trabalhar mais, sim. É necessário um esforço maior, uma dedicação maior. Porque se tivéssemos no Brasil uma carga horária semanal de 30 horas, produziríamos muito menos.
produzindo no nível atual, as coisas já estão difíceis. Imagine se tivermos uma redução. Então, temos que parar para pensar os resultados e as consequências, Militão. Ô, João, você falou do ministro da Fazenda. Então, na sua opinião, ele não tem conseguido o apoio dos empresários? Vários empresários estão insatisfeitos com as respostas. Por quê? Porque o ministro aprendeu já muito rapidamente que não pode responder tudo que está na mente dele. Porque primeiro precisa passar por um filtro, que é o filtro da presidente. Então, se as respostas não forem condizentes ou não estiverem em harmonia com o que ela pensa, alguns constrangimentos surgirão. Então, talvez ele gostaria de responder, mas não pode dar as respostas que pensa. Porque quem ainda está com a caneta cheia é a presidente da República, que é a principal responsável por tudo isso que está aí, né, João? E existe até um movimento dentro do próprio partido da presidente que isso se modifique, que outras pessoas possam gerar articulações, como Michel Temer, assumindo uma nova posição, e com isso as decisões aconteçam com mais fluência e a economia seja resgatada no menor tempo possível. Todas essas decisões políticas deverão repercutir na economia. Então, o desejo é que isso aconteça no menor tempo possível, porque as companhias estão tendo o seu oxigênio esgotado. Até falamos disso na última edição da Spotlight. Ô, Joel, o ministro Afife Domingues, ministro das micro e pequenas empresas, pretende, né, elevar o teto do Simples para 7.200.000. Será positivo para as empresas se ele conseguir? Para as empresas é absolutamente positivo, porque esse regime tributário simples, nacional, ele ainda ajuda muitas companhias, principalmente em relação ao INSS, que você só faz o repasse do colaborador, você não tem um recolhimento patronal pesado em cima disso. Então, o aumento desse teto, ao contrário do que muitos pensam, vai aumentar a arrecadação, porque mais empresas se sentirão confortáveis a colocar lá o seu faturamento, a declarar esse faturamento de uma forma ainda mais completa, e com isso teremos uma arrecadação maior. Ajudará, sim, muitas companhias no Brasil todo. Por que será esse cálculo, João, de 7.200.000? Eu nem sei em quanto anda, mas... 3.600.000. Significaria dobrar seria ótimo. Isso, a banda atual. Então, é realmente uma medida não incremental, é um salto importante que vai contribuir com várias empresas. Já você entende que hoje o regime do Simples é o melhor para as micro e pequenas empresas? Não existe um outro melhor que esse. É, sim, muito importante, valioso você estar enquadrado nesse regime, como micro e pequena empresa. O cidadão que quer abrir uma empresa, Joel, porque todo mundo, o pessoal fala assim, formatura nas universidades, aí elas despejam uma fornada de profissionais, né? Aí o cidadão, a moça se forma, por exemplo, em farmacêutica, ela quer abrir uma empresinha dela, como é que ela faz? Microempresa? Simples. Isso, microempresa, a partir de um certo faturamento tem que ser uma microempresa, ela vai e se estabelece no mercado, vai seguir a tributação, o modelo de tributação do Simples, e tem ali uma posição razoavelmente confortável para iniciar como empreendedora. Agora saiba você, empreender é algo desafiador. Empreender tem que ter preparo, capacidade, entendimento, não apenas vontade e desejo, porque as consequências de ter uma empresa são muito grandes. Então, esse empreender tem que ser com muita responsabilidade, planejamento, competência e recursos financeiros. E aconselhamento de quem? Tem que ter o aconselhamento, porque o aconselhamento faz com que você não erre, não cometa todos os erros que cometeria se seguisse sozinho, sem essas recomendações. Quando você consulta alguém que já tem muita experiência, você encurta caminho, você perde menos dinheiro, você ganha mais rapidamente, você acelera o processo, porque todo negócio tem a sua curva de aprendizado. E quando você desconhece essa curva de aprendizado e decide pagar por ela, o custo pode ser maior do que o valor que você tem para investir. Já vamos falar de mercado agora. O que houve com os ativos da Petrobras? Petrobras agora precisa monetizar os seus ativos, parte dos seus ativos. O
que significa isso? Precisa de caixa, precisa abrir mão de algumas participações, transformar essas participações em dinheiro. Por quê? Porque o pré-sal é uma atividade que requer muito caixa, muito investimento. E nesse momento ela tem dificuldade em realizar suas captações no mercado financeiro. Logo, o caminho de se desfazer de participações e ativos é o caminho que vai trazer uma liquidez no menor tempo possível. Joel, para uma empresa que diz que perdeu 33 bilhões de dólares no negócio, acho que nos Estados Unidos, Sim. Foi lá, né? Sim. 33. Como é que se perde, Joel? Um empresário, um gestor, que perdeu num negócio 33 bilhões de dólares, o que faz com ele? Ou com eles? Militão, nós temos uma conclusão rápida que é a seguinte. Lá na Petrobras nós temos executivos brilhantes, pessoas altamente preparadas. Como é que pessoas altamente preparadas perdem dinheiro? Quando perdem de propósito. É isso. Então, veja, essas análises poderiam ter tido um outro rumo. Não precisaria analisar uma companhia com baixo potencial e depois comprar essa companhia. Poderiam ter decidido por investir em outra coisa. Falando da Luiza, dona do Magazine Luiza, o que ela está dizendo, João? A Luiza se manifesta muito rapidamente, já está dizendo que se essa crise permanecer, nós não teremos crescimento, o varejo vai sofrer muito com isso. E ela entende bastante de varejo, entende também de economia e sabe que manter a rentabilidade de um negócio num momento como esse é um desafio ainda maior. Por isso já enviou para o governo seus alertas, as suas recomendações, porque sabe que a companhia vai sofrer com isso. E os fundos imobiliários? O que eles estão pensando agora, João? Os fundos imobiliários terão uma taxa de crescimento repensada e principalmente as suas regiões de atuação. Por quê? Porque em algumas regiões nós temos isso de forma muito ofertada. Então vão garimpar mais regiões com grande potencial fora do eixo Rio e São Paulo. Muito bem, estamos chegando ao final do programa. Um abraço ao seu Andrade, telespectador assíduo do programa, fã do professor Joel de Souza. Ele disse que você aqui não dá entrevista, você dá uma aula. Falou para mim durante o almoço no Hotel Bourbon, professor Joel. O professor Joel está de viagem para os Estados Unidos. Vai para um novo curso na Universidade de Colômbia? Universidade de Colômbia e na Universidade de Nova York, Militão. Então, boa viagem, vá com Deus. Muito obrigado. Sucesso, como sempre. Boa noite. E nós vamos ficando por aqui, né, Marcelo? Obrigado a todos pela sua amável atenção. Boa noite a todos e fiquem com Deus.